A gente vai conversar agora com a secretária estadual da Saúde em Exercício, Tereza Paim. Tereza, a gente estava falando aqui da variante Delta, né, que foi identificada no estado e a preocupação que isso desperta nas autoridades. Quais são as medidas que vocês já estão tomando a partir dessa informação, dessa notícia da identificação dessa variante? Bom dia, André. Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem. Realmente, o Estado da Bahia, hoje, desde ontem, nós fizemos o comunicado, né, da presença da variante Delta e Beta. Lembrando que a variante Beta é uma variante sul-africana e a Delta é uma variante indiana. Foi diagnosticado através do exame de RT-PCR e posterior sequenciamento. Medidas estão sendo, sim, tomadas, conversamos com, inclusive, a vigilância epidemiológica dos municípios, junto com a vigilância epidemiológica da Bahia, e o rastreamento já começou, as pessoas estão sendo testadas aleatoriamente ou com sintomas, então a gente chama isso de rastreamento, você testa todos, o máximo, dos indivíduos possível, e a ampliação da vacinação. Lembrar que foram 4 casos, sendo um em Vereda, e essa população está sendo rastreada, e também ela já tem a vacinação até 18 anos, mas a gente está intensificando a vacinação nessa região para pegar a maior parte da população. Um caso em Feira de Santana, que esses dois pacientes, eles não tinham sido vacinados, então chamar atenção para a população a respeito da vacinação. Feira de Santana também está entrando em 18 anos e aplicando a sua vacinação na população. Conversei agora com o prefeito Colbert e nós trocamos todas as informações com o auxílio da Secretaria Estadual de Saúde na ampliação da testagem e, para além disso, 2 tripulantes de um navio de bandeira estrangeira que aqui aportaram, mas os testes sendo positivos, eles ficaram em isolamento. Só que um deles, a variante Delta, e um deles, a variante Beta. Então, 3 casos de Delta e um caso de Beta. Secretária, são regiões bem diferentes da Bahia, né, que foram identificadas. Feira de Santana, ali do centro-norte, Vereda, no extremo sul do estado, e esse dos tripulantes do navio. Aparentemente, não há relação entre os 3 casos, mas já há uma identificação, você falou inclusive em rastreamento, se a Delta já é comunitária aqui no estado, ou se tem essa possibilidade dessas infecções já estarem acontecendo propriamente do estado e não importadas de outros locais? Sim, André, provavelmente comunitária, a gente não acredita que esse seja o caso índice, são 4 casos e o espalhamento desse vírus ele é maior do que o vírus da Covid, é uma mutação do vírus da Covid e o espalhamento é bem maior. Então, a gente acredita sim. Lembrar que esses casos aconteceram há 30 dias ou mais, o sequenciamento ele tem todo um rito, ele é colhido, o Laboratório Central é o terceiro maior laboratório do Brasil, e acreditado também, com todas as suas expertises, mas ele é validado através do Ministério da Saúde. Por isso que tem esse tempo entre a coleta, que é aleatória na grande maioria, e que tem uma definição de coleta para sequenciamento, para que a população entenda mesmo que são os óbitos ou pessoas que têm uma forte suspeita de poder estar com a variante. Então, ao longo desses 11 meses, o LACEN já colheu mais de 500 amostras. Então, essas sempre sequenciamento e os boletins que vão chegando. Por isso, ontem de manhã a gente ainda não tinha, agora de tarde a gente teve esse resultado. Para além disso, nós vamos testar e sequenciar todos os pacientes que estão nas UTIs da Bahia, solicitar a aceleração da vacinação com horário estendido e abranger a maior parte da população. Lembrar, esses pacientes não tinham sido vacinados, então percebam o quanto é importante, além da máscara, do distanciamento físico, o uso do álcool gel, a vacinação, a primeira dose e a segunda dose também. E hoje nós temos uma reunião de CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, ou seja, secretários municipais e o pleito do Estado da Bahia, é a gente ampliar a vacinação para 17 anos e poder vacinar a terceira dose dos idosos, começando com maiores de 80 anos e aqueles que estão em asilos, os asilados. A gente está conversando com Tereza Paim, secretária de Exercício da Saúde. Secretária, em outros estados, e a gente pode falar propriamente do Rio de Janeiro, já havia um movimento de reabertura de vários estabelecimentos e depois que a variante Delta passou a predominar, houve um recolhimento, né, dessas ações. Quais são as medidas que vão ser pensadas agora no estado da Bahia a partir dessa informação da detecção da Delta? Esse é um primeiro sinal de alerta. Lembrar que nós estamos, né, num platô baixo, entre 3 mil casos dia
e esses casos que a gente chama de ativos são aquelas pessoas que testaram positivo e ainda estão no período ainda de isolamento ou internadas, e a gente reduziu bastante a mortalidade e vimos planejando com muita responsabilidade a remobilização de leitos. Então, o que é que a gente precisa deixar claro para a população? Nós remodelamos apenas, os leitos continuam abertos, com a vocação de alguns leitos dos hospitais da rede própria, regionais principalmente, para a utilização de leitos de UTI para pessoas não COVID. E esses leitos não deixaram de ter seus trabalhadores de saúde e a qualquer momento a gente pode reverter para pessoas COVID, caso necessário. A única desmobilização mais efetiva que estamos fazendo é a Arena Fonte Nova, mas isso não determina que ela seja fechada. Nós temos aí todo esse período de testagem, de vacinação, de ampliação, dessa solicitação ao Ministério da Saúde do envio das doses. Lembrar que a Bahia teve recentemente um diagnóstico fechado, formalizado, pelo próprio Ministério da Saúde, onde nós tínhamos um déficit de mais de 1 milhão de vacinas, provocamos o Ministério da Saúde, eles estão repondo gradativamente, ainda faltam mais ou menos 600 mil doses de vacinas, e a gente espera que isso seja reposto para que a gente possa vacinar amplamente a população. Isso em relação aos leitos, né? Mas em relação a medidas administrativas de estabelecimentos, claro que isso cabe muito mais ao governador, mas a equipe técnica da secretaria sempre orienta, né, em relação à infecção, ao risco da variante. Vocês já estão em conversa em relação a isso para poder reverter medidas, reabertura de locais que vinham sendo flexibilizados? Nós ontem mesmo tivemos reuniões com o próprio governador Rui Costa, ele se empenhou automaticamente assim que recebeu o resultado, e nós discutimos sobre as medidas que começam com rastreamento, é muito importante que a gente diga isso, começam com rastreamento, as medidas de detenção das pessoas, no sentido de isolar as pessoas que estão com o vírus, e a partir daí o sequenciamento. Então, nesse momento, as medidas restritivas, inclusive lá em Vereda, nós temos a notificação da prefeitura, que quando ela começou a perceber um aumento de novos casos, ela já impôs ao próprio município as medidas restritivas, e com isso ela teve êxito no quantitativo de novos casos diários, e a gente vem acompanhando. Essa é a primeira ação, rastrear, identificar, sequenciar quando necessário, e aí ampliar, sim, as medidas restritivas. Hoje, o Rio de Janeiro começa a fazer medidas restritivas. Veja bem, nós estamos sempre nos espelhando com outros países, nós vimos isso acontecer com os Estados Unidos, com o Reino Unido, e estamos seguindo mais ou menos as mesmas determinações baseadas nas evidências científicas. Mas a gente precisa correr com a vacinação, essa é a nossa melhor proteção. E se a gente conseguir ampliar para a terceira dose, como um reforço das pessoas idosas, é preciso deixar claro que isso é um reforço científico de uma determinação de evidência, de que pessoas maiores de 80, maiores de 60 anos em si, elas começam a ter uma queda da sua imunidade. Isso não quer dizer que a vacina não funciona, isso quer dizer que a vacina funciona, mas ela precisa de um reforço, que seria a terceira dose, começando provavelmente pelos maiores de 80 anos. A gente está conversando com Tereza Paim, secretária em exercício da Saúde. Secretária do metro1.com.br, a gente fez uma matéria ouvindo especialistas e eles apontavam que por conta do grau de espalhamento da Delta, né, ela é uma variante mais infecciosa, a partir de outubro, em novembro mais ou menos, eles estimavam, seria uma variante predominante aqui na Bahia, em Salvador também. A senhora analisa esses dados dessa forma? Vocês têm monitorado dessa capacidade da Delta de infectar também? E esses seriam mais ou menos os meses que ela passaria a predominar no estado? Veja, se a gente tiver um método efetivo de rastreamento, e mesmo assim, quero reforçar que muito provavelmente pelo tempo que foi o diagnóstico, não o resultado, mas que foi o diagnóstico, para a variante, ela provavelmente já está se espalhando. As medidas, elas sempre serão de restrição do uso da máscara, do distanciamento físico e da higiene das mãos. Sempre já está baseado isso dessa medida de protetiva não farmacológica e mais a vacinação. Então, nós prevíamos a qualquer momento, estávamos, por isso, sequenciando todos os municípios, ou de forma aleatória,
ou com as maiores indicações, que são os óbitos e os pacientes que ficavam rapidamente doentes, pacientes mais jovens, que tinham necessidade de alguma internação e dependendo do aumento de número de casos. Então, já prevíamos que isso ia acontecer provavelmente ou agosto ou setembro. A amplitude disso é dependente diretamente das medidas restritivas e da conscientização da população. Esse é o mais importante para essa doença colaborativa. Então, a gente está, sim, sempre atenta, 24 horas atentas. Nós temos um comitê de operações de emergência em saúde que visualiza a necessidade, inclusive, de leitos nas 24 horas e a ocupação desses leitos. E, para além disso, a vigilância epidemiológica em constante comunicação com os municípios para o alerta no caso de novos casos. Secretária, hoje acontece aqui em Salvador o evento teste da Prefeitura. O governador já se manifestou sobre o assunto, que não era tão favorável, e mesmo assim, mesmo com a detecção da Delta, está mantido esse evento. Qual é a posição da Secretaria de Saúde em relação a esses eventos, esse evento em particular e outros que outros municípios também já planejam fazer? A gente teve realmente bastante conversa e comunicação com a Secretaria Municipal de Saúde. Dentro dessas discussões, o COS, como eu referi anteriormente, ele é bem recomendativo, evitando grandes eventos. Solicitamos ao município de Salvador, então, que pudesse ter uma base e fizesse com que as pessoas estivessem protegidas. Então, eles rastrearam as pessoas, eles vacinaram as pessoas e eles farão o acompanhamento dessas pessoas. Então, é um evento científico. Então, é preciso ter essa noção de que as pessoas ali, elas não são cobaias, por favor, mas elas serão testadas e teremos um resultado sobre isso. Agora, com a variante Delta, a atenção tem que ser muito maior em relação a isso. E a gente espera que, baseado nesse evento, as pessoas tenham o desdobramento dele, por ser no próprio município de Salvador, e a gente vai ter que adotar novas medidas de restrição, sim. Sobre esse evento também, alguns especialistas criticam que ele é tão rigoroso e tão protegido que ele acaba não simulando de fato a realidade e como os eventos acontecem, né? Seja aqui em Salvador, em qualquer outro lugar, qualquer outro município. Muita gente também fala que esses eventos acabam sendo muito mais assim para comprovar uma tese de que esses eventos podem acontecer do que medir a eficiência. Como é que a senhora vê essa posição? Acha de fato que esse evento consegue medir a realidade ou ele é tão rigoroso que não? Quando a gente faz uma pesquisa, geralmente a gente tem um grupo que a gente efetivamente atua sobre esse grupo e um outro grupo que a gente faz e a gente chama de placebo porque a gente não atua e faz a expectativa, então, dessa proporcionalidade entre aquele efeito, objeto que a gente procura e que a gente investiga. No caso desse evento científico, ele, na verdade, quer provar que a população deve se vacinar e a gente espera que esse evento ele tenha essa estrutura de também educação à população em relação ao distanciamento físico. Então, ele tem os riscos próprios de ser um evento de uma população que vai ter que estar monitorada e muito, muito, muito mais responsabilidade do acompanhamento dessas pessoas. Muitos desses eventos também foram realizados em outros países e toda uma repercussão que vem acontecendo. É preciso deixar claro que a gente tem hoje uma evolução na tecnologia de informação, mas as pesquisas elas têm a sua própria durabilidade, assim como as vacinas tiveram que ter uma corrida para que a gente tivesse uma solução mais próxima, né, da nossa realidade, mas a ciência ela não é assim tão rápida como as pessoas expectam. E os pesquisadores eles têm responsabilidade científica, ética, para conduzir, principalmente, no caso, um evento teste como esse. A gente está conversando com Tereza Paim, secretária em exercício de saúde do Estado. Secretária, na próxima semana, dia 3, a senhora completa um mês em exercício do cargo. Desde a saída do Fábio Vilas Boas, naquele episódio bem polêmico e lamentável. Como é que a senhora está se sentindo no cargo, no exercício aí na secretaria, nesse momento da pandemia? E se a senhora deseja continuar sendo titular e comandando essa pasta tão difícil nesse momento? André, eu só vou dizer que sou ex-servidora, mas não sou, eu continuo sendo, porque eu me aposentei como técnica e servidora pública, mas estou nomeada num cargo de confiança, então eu sou servidora, sim, e é dentro desse cargo que eu ocupo o meu tempo, o meu espaço, minha dedicação.
Dr. Fábio deixa assim um legado e muito importante, bem pertinente que se diga. Esse foi um governo muito exitoso e tem sido, e a gente espera que exista essa continuidade, porque para a saúde os resultados vêm a longo prazo. E com certeza esse legado vai gerar muitos frutos e a gente espera a continuidade disso. Então eu continuo trabalhando, certo? Me dedico integralmente a isso. Eu sou médica, sou neonatologista, mas eu estou na Secretaria de Saúde aqui para servir. Eu sei que o tempo está muito corrido para todo mundo, mas estamos aqui, estamos firmes, e quando a gente tem apoio dos técnicos que trabalham dentro de uma secretaria e, para além disso, extramuros, que são todos os servidores do Estado, é muito importante. Eu me sinto acolhida, colaborativa, e pretendo continuar trabalhando no meu campo de ação, aguardando as determinações mesmo do governador, mas eu sei que ele está bastante preocupado com tudo isso e a gente segue juntos. Secretária Tereza, muito obrigado pela conversa, pelos esclarecimentos. Esperamos a gente conversar mais vezes aqui nos próximos dias e trazendo informações positivas, né, em relação à variante, ao controle dela, principalmente. Eu estou aqui à disposição de vocês, a mídia é muito importante, a gente apela, faz o alerta para a população, vamos dar o retorno também à população, a CIB vai existir agora pela manhã, a gente está correndo para ir para ela, inclusive, e a gente espera que o pleito possa ser aceito por todos, todos querem a mesma coisa, todos querem que a população fique protegida e vacinada. E a população, a gente insiste, vão tomar a primeira e a segunda dose, porque é muito importante para todos. Obrigada, Obrigado. André, bom dia para vocês, bom trabalho.